Fala galera, tranquilos? Em relação à DPF 1004, o que aconteceu? Lembrando que o Amazonas é o estado que tem a Zona Franca de Manaus e, de acordo com a Constituição Federal, tem lá um tratamento diferenciado. E a Lei Complementar 2475 garante para o estado do Amazonas o direito de incentivar as indústrias instaladas ou que vierem se instalar aqui na Zona Franca de Manaus sem precisar de autorização do CONFAZ, né? Pode conceder qualquer tipo de benefício incentivo do ICMS para indústrias na Zona Franca de Manaus sem precisar de autorização do CONFAZ. Beleza. O que acontece, né? São Paulo, nossos queridos irmãos paulistas ali, eles estavam com um procedimento, com base em entendimentos, lá, julgamentos do Tribunal de Impostos e Taxas, da Cefaz, de São Paulo, de que os incentivos concedidos para as indústrias da Zona Franca de Manaus, aqui no Amazonas, no caso do Caetestima principalmente, eles eram incondicionais, porque deveriam ter autorização do CONFAZ, né, dos demais estados. Então você imagina o seguinte, uma indústria aqui na Zona Franca de Manaus, incentivada pelo Estado, fabrica um produto e tem 100% de caetestímulo. Vende a sua produção para um contribuinte lá de São Paulo que vai revender esse produto. Quando chegava lá em São Paulo, o fisco paulista não permitia que o imposto destacado na nota fiscal aqui da indústria, a 12%, pudesse ser aproveitado como crédito pela empresa paulista. Por quê? Porque no entendimento da Fazenda Paulista de São Paulo, esse benefício não passou pelo CONFAZ, não teve autorização do CONFAZ, seria inconstitucional. Então o Estado, o fisco paulista, lá estaria autorizado a glosar o aproveitamento desse crédito fiscal. Isso, estou citando aqui 100%, eu não aproveitaria nada, se fosse 55% de crédito estímulo, eu só poderia utilizar, né, no caso da empresa paulista, eu poderia se creditar de 45% do imposto destacado na nota. E aí, com isso, os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus perdiam competitividade, né? Porque você imagina, a empresa está lá em São Paulo, adquire um produto com tributação do ICMS na nota fiscal e não pode aproveitar isso como crédito, obviamente vai deixar de comprar essa produção aqui na Zona Franca de Manaus e vai adquirir de um fornecedor, de uma indústria cuja entrada vai permitir o crédito. E assim, esse é um procedimento por parte do fisco paulista, da Fazenda Paulista, totalmente dissonante com o que determina a Constituição, a Lei Complementar 2475. Com base nisso, o Amazonas deu entrada lá no Supremo, né, apresentou lá uma DPF, que foi julgada agora e garantiu que, no caso das indústrias da Zona Franca de Manaus, o Amazonas pode sim conceder incentivos do ICMS sem precisar de autorização do CONFAZ, e os demais estados, as demais unidades federadas, devem reconhecer esses incentivos e não tem nada que glosar crédito, tá? Então, basicamente está se cumprindo o que determina a Constituição, a Lei Complementar 2475. Então, as indústrias aqui na Zona Franca de Manaus, vão poder fabricar seus produtos, usufruir do caetestímulo, fazer a venda lá para o mercado paulista, tributar 12% da nota fiscal e esse valor, os 12% de ICMS, vai poder ser creditado de forma integral pelo adquirente da mercadoria do produto fabricado na Zona Franca de Manaus. Beleza? Tudo de acordo com a Constituição, com a Lei Complementar 2475, com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, como sempre deveria ser. Bacana? Então é isso, gente. Fiquem tranquilos, fiquem na paz, valeu e tchau!